Oi, pessoal. Eu sou Vilma Botassin, psicóloga clínica cognitivo-comportamental, especialista em reabilitação cognitiva e neuropsicologia e psicologia hospitalar. Estou aqui para a gente bater um papo hoje e vai ser muito Sim, bom, não é? com E é um prazer certeza. estar com você, Cláudia, amiga. Obrigada, o prazer é todo meu. Bom, então hoje a gente vai falar, como nós falamos da última vez, lá na outra live, a gente vai falar sobre o TDAH e o TOD como comorbidade, né? E o que isso vai trazer aí na questão dessa convivência, até por conta da quarentena, enfim. Então nós vamos tentar falar um pouco sobre as condições e depois, no final, dar algumas orientações, tá certo? Mais uma vez, bem-vindo ao pessoal que está entrando aí agora e vamos começar a falar aí sobre o TDAH e TOD. Bom, primeiro que a gente precisa entender que para a composição do indivíduo, né, existem dois elementos que são básicos para a formação dele, que é a herança genética, né, e o ambiente. Então, alguns estudos mostram a importância da influência do meio ambiente nos primeiros anos de vida de uma criança. Então, até os 3 anos, está baixo. Não está me ouvindo? Vê se melhorou agora. Melhorou, Mara? Boa noite, Mara. Melhorou? Dá um toque aí, pessoal. Bom, então, assim, alguns estudos mostraram para a gente que a importância, né, da influência do meio ambiente, do ambiente, nos primeiros anos de vida de uma criança, né? Então, a gente sabe que até os 3 anos de idade se estruturam toda a base da nossa personalidade e a forma como nós vamos interagir com o mundo, não é isso, Vilma? Não é dessa Sim, forma? sim. Então, tem todo o processo gestacional, a gente precisa avaliar como que foi esse processo gestacional, como se essa criança foi Uhum, bem-vinda, se essa criança é amada, e como foi essa uhum. relação mãe e bebê, né? Acredito que a gente vai comentar numa outra live sobre isso. E aí Uhum, precisa ver. Então, dentro disso, a gente tem que avaliar também todo esse processo de vivência de ansiedade, de estresse, o que a mãe ingere, uma boa alimentação. Dependendo de tudo uhum, isso, quando essa criança vem, ela pode ter algumas carências, certo? Ela pode ter uhum, algumas carências, só que, na verdade, isso vai afetar no desenvolvimento cognitivo dela, né? Desenvolvimento uhum. intelectual, de acordo com. Por isso que quando a gente fala assim, que quando a gente faz uma anamnese, geralmente a gente fala. Pergunta como foi o processo gestacional, como é que foi, se ela teve alguma problemática com a saúde. Então, a gente precisa saber disso. Falar, mas vocês não são médicas. Não, mas espera aí, mas tudo isso vai Tem influenciar, influência. né, Uhum, no desenvolvimento dessa criança. Então, a gente precisa saber uhum, quem a gente precisa saber se os pais tiveram alguma dificuldade de aprendizado também. Então, tudo uhum, isso a gente vai ter que fazer um estudo com essa criança para poder saber como ele está desenvolvendo. E até os 7 anos certo. de idade, ele vai formando o caráter. E a personalidade, ela se consolida lá por volta dos 25, 26 anos. Ela vai consolidar, não é? Mas isso vai Uhum, depender, isso mesmo que você falou, com o ambiente que ela está inserido, a dinâmica familiar, porque as crianças são uma exatamente. esponja, né? Não é, Cláudia? Então, esse E equilíbrio vamos emocional pensar, uhum, faz vamos muita pensar diferença, né? que as crianças que nascem num ambiente, num lar que é saudável, recebendo os estímulos afetivos, os estímulos sensoriais e limites, né? E isso faz com que ele crie novas conexões, né? Que essas conexões elas se consolidem antes, né? Já acontecendo uma maturação cognitiva, né? E quanto mais saudáveis o ambiente, mais confiante para o dia a dia, não é assim? E com isso, o que vai acontecer, né, ô Vilma? Eles vão ter um equilíbrio emocional, né? Eles vão ter maior capacidade para o aprendizado, né? E vão saber resolver os problemas, os conflitos do dia a dia.
Então, tudo isso que a gente fala na formação do indivíduo é muito importante. E é por isso que durante a anamnese a gente precisa saber, por isso que a gente faz Gente, eu estou tentando aqui, eu já mexi em tudo, mas aqui no meu está... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pronto. Vamos ver se melhorou? Qualquer coisa vocês vão me falando, se está alto, se está baixo, melhorou? Porque realmente é assim, não tem nada de diferente aqui, mas qualquer coisa vocês me avisam, tá certo? Bom, então vamos lá. Agora, outro fator importante que a gente não pode deixar de falar é a questão da escola, porque a escola, ela é um elemento indispensável na formação da criança, né? Porque é ela que vai potencializar a aprendizagem intelectual e a convivência social, porque a escola que vai trabalhar tudo isso, a escola que vai colocar isso para a criança, ela vai iniciar todo esse processo de aprendizagem. Bom, lá na escola, o que acontece? A escola é um ambiente perfeito, onde acontecem as primeiras alterações comportamentais. É lá que o professor começa a perceber que tem alguma coisa errada, né? Então, quanto antes, né, ser possível essa observação e passar isso para os pais e passar isso para os coordenadores, o quanto antes fazer o processo de identificação, é possível restabelecer uma ordem e um equilíbrio, não é, Vilma? Com certeza, porque na verdade na escola ele vai desenvolver assim, escola não é para dar educação, ela vai dar educação para o aprendizado. Só que assim, existem muitos pais que eles depositam toda a educação na escola. Só que assim, a escola, ela vai dar o desenvolvimento intelectual para a criança. E à medida que ele vai aprendendo, ele vai ter novas conexões neurais. Porque ele vem para a escola, com cada criança que vai para a escola, ela tem um conteúdo familiar, uma dinâmica familiar. E lá ele está em conjunto e o professor vai ter que entender e saber como lidar com cada uma daquelas crianças. Então, eles têm que desenvolver a capacidade cognitiva, eles têm que desenvolver a inteligência, eles têm que desenvolver a consciência para o estudo, não é? Porque tem criança que só quer brincar, mas ele precisa se conscientizar que ele está ali para aprender. E à medida que ele aprende, ele vai tendo uma maior plasticidade neural. E essa plasticidade neural é que vai fazer o indivíduo, não é? Então, assim, e tem uma coisa bem legal, assim, é que cada criança, cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado. Não é? Um é mais rápido, outro é mais lento, e tem a ver também com a personalidade dessa criança, com o temperamento dessa criança. Então, olha quanta coisa para o professor observar, não é? Então, não é fácil você educar uma criança. Então, o papel do professor, ele é fundamental no desenvolvimento cognitivo e emocional dessa criança também, não é? Então, assim, os professores fazem um trabalho hoje em dia que é um trabalho fantástico. Eu vejo os professores como são dedicados. Então, eles têm um olhar diferenciado para a criança, né? Então, e muitas vezes eu acredito que assim, você como professora, que tem que trabalhar os pais e a escola junto para o desenvolvimento intelectual, dentro de um trabalho sistêmico para saber como é que essa criança vai desenvolver essa cognição. É verdade, realmente. Você sabe que eu fiz algumas pesquisas e no ano passado, em outubro do ano passado, a Academia Americana de Pediatria, ela publicou novas diretrizes sobre o TDAH. E o que eles trouxeram para a gente? Que o TDAH a gente já sabe que é um transtorno comportamental, é mais comum, né? E é a segunda doença crônica mais prevalente na infância. Então, com isso, o que a gente entende? Que o acompanhamento dessa criança, o acompanhamento multidisciplinar, ele é extremamente importante. Até porque o desenvolvimento dele pode ser que lá na frente ele venha desenvolver, evoluir com outros problemas de saúde mental. Então, eles trouxeram isso para a gente, essa demanda,
a prevalência, né, e a doença crônica, justamente para que a gente tome consciência disso e comece a trabalhar de uma forma mais multidisciplinar, e não cada um fazendo uma coisa, todo mundo em conjunto trabalhando, todos para o bem-estar dessa criança e para o desenvolvimento. Não é isso? Isso mesmo. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar. Porque, assim, se os pais, quando a gente faz essa anamnese, que os pais têm um TDAH, ai, mas eu sou desatento, ah, mas eu sou desatento. A probabilidade de o filho também ser é muito grande por conta da genética, como você mesmo falou, né? Então, assim, existe assim o transtorno do déficit de atenção, ele pode ser o tipo desatento, como que funciona? A informação entra, ele tem que codificar, ele tem que armazenar para depois ele lembrar. Se ele é um tipo, tem um déficit de atenção, por exemplo, um déficit de atenção sem hiperatividade, sem impulsividade. Vai entrar a mensagem, ela precisa ser codificada para depois ser armazenada. Só que assim, o período de latência dele é muito grande, né? E aí o que acontece? Quando ele tem que lembrar, ele não lembra, não é? E aí ele não lembra o conteúdo, ele vai mal na escola, e aí é taxado de preguiçoso, né? Outro dia você falou uma coisa muito interessante sobre isso. É taxado de preguiçoso, que a criança não quer fazer nada, mas simplesmente ele não sabe lidar com isso, com esse problema que está acontecendo com ele, certo? Uma coisa que, assim, eu falo com todos os pais, inclusive com os alunos que eu atendo lá na faculdade, né, que tem o transtorno de déficit de atenção, não existe menino preguiçoso, ninguém quer ficar deitado no sofá sem fazer nada, né? É uma questão neurobiológica, eles estão num processo de desregulação. Desregulação. Então, o que acontece? A química neural, ela não está equilibrada. Então, por isso que às vezes é necessário a utilização de um medicamento. A criança desatenta, a criança com TDAH, ela simplesmente, ela se perde nos pensamentos, ela se perde nas distrações, né? Então, você dizer que a criança ela é preguiçosa, que ela não quer estudar, gente, isso é um crime. Você está rotulando a criança. E ela precisa desse cuidado, né, Vilma? Então, por isso que eu não Com aceito. certeza. Não existe criança preguiçosa e nem adolescente folgado. O adolescente está deitado no sofá, a criança está deitada no sofá, alguma coisa está de errado, né? Gente, melhorou? Olha o sol saindo. Já mexi aqui, melhorou, não melhorou? Deixa eu ver se eu conecto. Pronto. Vamos ver se melhora. Mexi aqui no volume máximo. Então, eu vejo que, assim, a criança, né, quando ela tem a desatenção, que ele é do tipo desatento, o que acontece? Ele se distrai com muita facilidade, né, Vilma? É isso que os professores tanto reclamam, tanto falam com a gente. Eles desistem com muita facilidade quando é exigido um esforço mental, né? É isso também que eu acredito que chega lá no seu consultório, das pessoas, né, dizendo que ele se perde, ele desiste, ele não quer fazer, mas é justamente por conta dessa dificuldade de manter a atenção. E uma criança que não tem atenção, ela não consegue desenvolver, né? Ela não consegue seguir em frente. Né? Então, por isso que existe a medicação para que seja regulada essa falta, essa química que está faltando ali no cérebro. Agora, a gente também tem aquele que é hiperativo impulsivo, né? Que é aquela criança que você até comentou, que subia na tua mesa, que ficava de pé, que mexia nas coisas. Com certeza. É complicado. Então, nós temos aquele que é mais quieto, né? Que é quietinho, que não traz nenhum trabalho comportamental para o professor, mas a gente tem aquele que chama atenção, que ele é super agitado, que ele não para. A impulsividade dele é por fazer coisas sem pensar, né? Fala pra gente sobre esse seu paciente lá da clínica. Então, ele era uma criança, assim, um menino de 8 anos, né? Ele precisava aprender, ele estava com muita dificuldade para aprender. Não, ele estava com 7,5. E aí ele veio de um outro terapeuta e falou que ele tinha um problema muito sério, né? E falei, então tá bom, então vamos fazer primeira coisa, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica, porque assim, a gente não pode, assim, taxar
a criança, ele tem TDAH, ele tem isso, ele tem aquilo. Então, o primeiro passo, quando você vê que a criança tem alguma coisa, você tem que fazer uma anamnese, tá? Aí você também, além da sua anamnese, você precisa encaminhar ele para um neurologista, né? Se ele é muito hiperativo, para que ele faça uma avaliação com ele, não é? Aí ele vai pedir os exames necessários, uma ressonância magnética funcional para ver como que tá o cérebro dessa criança. E aí, pelos comportamentos e pelo aquele histórico que a mãe está trazendo, você vai juntando as peças, é como se fosse um jogo de xadrez, não é? Aí você também tem que ter você também tem que ter com a escola, acho que a escola é fundamental também. Aí você você vai até a escola, você faz as escalas com a escola, para saber como é o comportamento dessa criança na escola. E diante de tudo isso, você vai fazer um estudo sobre este, não é somente os testes que você vai aplicar nele, você tem que estudar essa criança, porque assim, cada um tem um comportamento diferente, cada TDAH tem um comportamento diferente. Então você tem que fazer todo um estudo com essa criança para poder entender o quadro e para saber qual vai ser o caminho que você vai seguir para a alfabetização, entendeu? E aí, no caso específico dessa criança, ele teve que tomar. Tem criança que não precisa, simplesmente você vai determinar regras, você vai orientar os pais, como que ela vai cuidar, vai ter uma dinâmica com esses pais, porque os pais precisam de muita orientação, porque tem pai que só grita, né? Então, ele não sabe como cuidar daquele filho que tem um TDAH. Então, assim, existem casos que a criança precisa de uma medicação. Existem casos que ela precisa de uma reeducação, né? Uma reeducação. Então, essa reeducação vai envolver tanto a saída quando ele sai para a rua, quando ele vai passear com a mãe, com o pai, para que ele aprenda a ter regra e limites, né? E quanto também para a sala de aula. Então, aí você vai ter que trabalhar, e a gente vai falar isso no finalzinho, como que os pais têm que trabalhar com essa criança. Então, assim, ele teve que ter uma outra dinâmica para um aprendizado, não é? Então, assim, porque a criança, se ela não para no consultório, ela não vai parar na sala de aula. Então você precisa nem em casa, pior em casa. Então você precisa, como a psicopedagoga, você tem que orientar, não é? Essa parte acadêmica da cognição. Eu vou trabalhar nessa área depois de uma avaliação, a gente vai trabalhar com uma REAB, que é uma reabilitação. A gente vai reabilitar para que ele tenha uma nova estrutura, né? E uma estimulação cognitiva, uma reeducação, para que essa criança possa ter um aprendizado. E o legal é que esse menino, ele conseguiu aprender a ler e a escrever. Você vê que bonitinho que ele tá, mas isso porque a mãe ela teve um novo enquadramento na dificuldade dele. Então, acho que isso que é legal, quando os pais trabalham em conjunto com o psicólogo, com a fono, com a psicopedagoga, para poder o filho desenvolver. Acho que assim, a humildade, né? Fundamental, é fundamental. Os meus pais, né, dos meus pacientes, eu também faço orientação, também oriento os professores, porque é muito importante que o professor saiba como lidar com esse menino na sala de aula, né? E vou trabalhando também com ele ali durante a sessão. É muito importante o que você disse. Todos os meninos com TDAH, um é diferente do outro. Não são iguais. Não adianta eu fazer uma orientação, por exemplo, do Carlos e vai ser igual do João. Não, cada um tem a sua diferença, tem a sua necessidade e o professor tem que entender isso, os pais precisam entender isso e o trabalho ele é sempre em conjunto. Eu falo com todos, o nosso trabalho é em três. Eu como terapeuta, os pais como os responsáveis e a escola também como educador. Se todo mundo trabalhar junto, vai fluir, a criança vai desenvolver e vai ter uma melhora muito grande. Existe o déficit de atenção, aquela pessoa que é desatenta, que você já tinha falado, que vive no mundo da lua, que não presta atenção em nada, que ela não consegue armazenar. E aí você tem que trabalhar com a repetição com ela, certo? Tem aquele hiperativo, que ele não para, que ele não sossega, que era o caso do meu paciente. Mas existe também pacientes que eles têm o TDAH, ele tem o TDA e a impulsividade.
não é? E tem aquele que tem um misto. Então, o que que acontece? A gente, quando a gente avalia, a gente precisa entender qual é o tipo para que essa criança não seja taxada, ele é um TDAH, mas às vezes ele só é hiperativo, não é? Mas ele não é impulsivo. E aí é onde há muita confusão por conta disso. Então, a gente precisa fazer um bom estudo e ajudar a escola a compreender como é aquela criança, depois aquele adolescente, depois aquele adulto. Quando ele chega na idade adulta, sabe aquele marido que não presta atenção em nada, sabe? E a mulher fica chamando, olha, por si só, os maridos já não prestam muita atenção. Se está jogando o cérebro de homem é diferente do cérebro de mulher, né? Então, assim, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E o homem, ele está sempre focado, por exemplo, está assistindo televisão, vai ficar assistindo só o repórter, e aí você quer conversar, e o que acontece? Não vai dar para conversar, porque ele não está prestando a atenção. Certo? E aí, o que que acontece? Porque o cérebro dele é diferente. Então, quando a gente estuda, a gente você como psicopedagoga, eu como neuropsicóloga, nós temos obrigação de estudar o cérebro. Sim. Porque aí a gente vai estar conseguindo entender como funciona os relacionamentos, né? Então, às vezes, em terapia de casal, os maridos, as mulheres falam assim: meu marido não me dá atenção, meu marido é sempre desligado, ele não é assim, e começa a reclamar dele. Só que, na verdade, quando você vai conversar com ele, você percebe que ele tem um déficit de atenção e nunca foi detectado. Então, porque assim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um estudo muito recente, né? Muito recente. Não... Tem alguns anos, assim, vários anos, mas eu acredito que, assim, talvez precisasse mais de estudo na relação casal mesmo. Será que meu marido é um TDAH? Não é? Ao invés de brincar. Sabe o que que acontece? Quando ele se torna um adulto, se ele não tem todo esse acompanhamento durante a infância e durante a adolescência, quando chega na fase adulta, vai achar que ele é um malandro, que ele é um folgado, que ele é um preguiçoso, porque eles são taxados dessa forma desde pequenininho. Quando chega na fase adulta, ele não vai buscar terapia, apesar de eu já ter atendido adultos, né? Mas é necessário, porque alguma coisa está de errado. E o casal se perde com isso. Existem separações justamente por isso, por um não entender o outro, né? Então, tem que ter esse entendimento, buscar essa ajuda. Afinal de contas, nós estamos aqui, somos profissionais que trabalhamos, que estudamos, que buscamos o conhecimento justamente para auxiliar as pessoas, né? E falando desse tipo misto, que é o TDAH tipo misto, é aquele que é o desatento, mas ele tem a questão da impulsividade, quer dizer, ele age, ele faz sem pensar, né? Então, isso também atrapalha. Ele não tem agitação, mas ele tem a impulsividade, faz sem pensar. Agora, o que a gente pode entender aí? Que a questão do TDAH, ele tem o comprometimento funcional e ele tem as comorbidades, né? Em relação ao comprometimento funcional que a gente percebe, ele vai ter um prejuízo tanto acadêmico, social e profissional. No acadêmico, por quê? Por ele ter algum desses tipos, seja hiperativo, seja desatento, ele vai ter um prejuízo na aprendizagem, né? A questão do social, aquele que é hiperativo, ele tem muito mais prejuízo. Por quê? Ele tem a questão de ser agitado, os colegas não conseguem acompanhar as ideias, ele age sem pensar no meio de todo mundo, e isso afasta os colegas. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só ele quer mandar, né? Não é nenhuma questão de liderança, mas é uma questão de falar assim, a bola do futebol é meu, eu cato ela, se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou embora. Verdade, com certeza. Então, isso atrapalha o social. E atrapalhando, não tendo realmente um trabalho desenvolvido com eles, acontece na vida profissional também ter um grande prejuízo. Sim, Zan, vamos sim falar do TOD,
Nós já estamos chegando lá. Sabe aquela pessoa que não consegue terminar as coisas? Começa várias coisas ao mesmo tempo e não consegue finalizar? Começa a ler vários livros ao mesmo tempo e não consegue finalizar nenhum, sabe? Então, provavelmente ela não foi detectada, mas ela deve ter um TDAH, né? Sim. Pode ter um déficit de atenção e aquilo não foi importante. Aí eu dou uma dica para esse povo que gosta de leitura, mas que tem esse transtorno, lê em voz alta, porque aí você, ao ouvir a sua voz, você vai prestar mais atenção, certo? Exatamente. A nossa Não memória é? auditiva ela é bem melhor do que a. É, então, geralmente o TDAH precisa disso. Uhum, verdade. Bom, com isso, né, ainda falando na questão do comprometimento funcional, o que que a gente percebe também? Que à medida que essas crianças vão crescendo, vão trazendo esse prejuízo, né, e aí vai desenvolvendo outras comorbidades, né? Então, através de um estudo, estima-se que 70% dos pacientes com TDAH apresenta ao menos um outro diagnóstico comórbido, né? E 32% desses pacientes, eles têm no mínimo 2 transtornos psiquiátricos. E 11% têm 3 ou mais diagnóstico psiquiátrico, né? Em relação às comorbidades, o que, que a gente percebe, né, diante de alguns estudos? Que entre 10 a 40% de quem tem o TDAH tem transtornos de ansiedade, cerca de 9 a 32% tem depressão, cerca de 20 a 67% tem o transtorno opositor desafiador, que é o TOD que nós vamos falar, e de 20 a 56% tem o transtorno de conduta. Posso, Bastante coisa, né? deixa eu acrescentar uma coisa para você. Geralmente, a pessoa que tem um TDAH é uma pessoa muito ansiosa. Ela fica naquela Uhum, expectativa para o futuro, não é? Aquela uhum, expectativa do desconhecido, né? Então, esse transtorno de ansiedade, ele vai atingir corpo, mente e a parte espiritual também, não uhum, é? Porque ela fica desesperada. E aí vem aquela angústia que ela não sabe de onde vem aquela angústia, certo? Porque assim, ela exige muito dela mesmo, só que ela não consegue lidar com esse transtorno ansioso. Mas e esse transtorno ansioso, o que que acontece? Ele é liberado por conta desse cortisol que deveria estar em equilíbrio, certo? Só que uhum. ele não está por conta dessa mente que não para de funcionar. E aí, o que que acontece? Ele é aquilo que você tinha falado, ele se torna algo neuroquímico. Por quê? Ele precisa de dopamina, de serotonina, para poder ele melhorar esse contexto ansioso. E aí, assim, onde a gente dá as dicas, ter uma boa alimentação, ter noites bem dormidas, o exercício físico, Exercício nesse caso, físico, é fundamental. fundamental. Agora que o pessoal está em casa, gente, se seu filho é TDAH, se o seu marido é TDAH, se você é um TDAH, vai para o quintal, vai no apartamento, faz abdominal, faz corrida estática, faz polichinelo, faz qualquer coisa, porque você precisa liberar, porque senão vai Sim. desenvolver um transtorno de humor, uma irritabilidade e depois entra na tristeza profunda que você não sabe de onde vem, e aí é onde desenvolve uma depressão pelo desconhecido, certo? Não que Exatamente. a depressão é sempre do desconhecido. Muitas vezes a depressão ela é conhecida, né, por algum fator preponderante que houve o gatilho, né? Uhum. Mas existem casos que não têm motivos aparentes, simplesmente veio assim, por conta que a pessoa já é um TDAH, já tem um transtorno de déficit de atenção, já é uma pessoa ansiosa, e diante de tudo isso, ela não se conhece, ela não procura ajuda, muitas vezes por Sim. conta do orgulho, né? E Uhum. porque assim, nas universidades tem psicólogo, não é? Tem. E aí dá para a pessoa procurar ajuda também, os médicos Sim. também, os psiquiatras, neurologistas. Então, a partir do momento que você aprende a se conhecer e saber assim, por que eu estou assim? Hoje a gente tem o senhor Google, né? Então vamos procurar o que está aí de errado comigo. Então, existe hoje uma farta literatura
e muitas pesquisas científicas em cima disso. Então, acredito que a gente precisa aprender a olhar a si mesmo, né? Sim, é preciso conhecer. E falando agora a relação do TDAH com o TOD, né, que a gente percebe em alguns casos, né, às vezes é meio complicado, né, Vilma, da gente fazer um diagnóstico. Mas a gente percebe que o TOD, ele tem, assim, um desenvolvimento baseado em um modelo que ele é fator de risco cumulativo. O que seria isso, né? Então, ele agrega os valores biológicos, os valores psicológicos e os sociais. Porque, além de ter as questões genéticas, emocionais e ambientais, ainda tem esse risco de ter agregado os fatores biológicos, os psicológicos e os sociais. Mas o que chama bastante atenção também é a questão para poder explicar esse transtorno, é a questão ambiental, né? Porque a gente sabe que o ambiente, ele pode ser transformador, tanto para a questão de elevar, né, o conhecimento, como de demonstrar aí o outro lado para o desenvolvimento de um TOD, né? Então, hoje existe até uma discussão em cima disso, né? Através de algumas pesquisas que a gente faz, leituras de artigo que nós fazemos, dizem que a gente não tem um padrão de família definido, né? Mas que se a gente pegar uma criança que ela tem o TDAH e ela tem as questões genéticas para o TOD e ela ser inserida num ambiente doméstico que é caótico, que é problemático, vai desenvolver, vai ter maiores chances para desenvolver o TOD, infelizmente, né, Vilma? E outra questão, as crianças sem limites, aqueles pais que são opressores ou que eles colocam normas muito rígidas, né? Que a gente percebe que tem uma violência dentro do ambiente doméstico, agressividade, abuso infantil, hostilidade, brigas, enfim, tudo isso vai desencadear na criança ou no indivíduo o transtorno opositor desafiador, né? Então, como que a gente percebe isso na criança, né? Como que é possível a gente perceber isso? Em 50% dos casos estudados, TDAH e TOD, eles estão simultaneamente, ocorrem juntos, né? Não existe uma divisão. Claro que a gente entende que nem todo TDAH é TOD, tem TOD, e nem todo TOD tem o TDAH, né? Mas existe essa ocorrência de serem comórbidos, né? Uma outra pesquisa foi feita e o que eles perceberam? A criança com TOD, ela apresenta muito mais dificuldades para o aprendizado do que a criança com TDAH. E isso tem uma explicação. A criança com TOD, ela se recusa a fazer as coisas, ela se recusa a obedecer regras, ela se recusa à imagem da autoridade, né? Enquanto que o TDAH, somente, né, o transtorno do déficit de atenção, ele não desafia. Então, as regras são impostas, mas à medida que você vai trabalhando isso, ele vai aceitando. Já na questão do TOD, não. Né? O TOD é mais difícil de lidar com essa situação. E é por isso que é tão importante a questão de ter o psiquiatra, de ter o psicólogo, de ter o psicopedagogo, a neuropsicopedagoga, para ajudar nessa questão de o desenvolvimento do comportamento. Né, Vilma? Você Com certeza. isso também, né, no seu consultório. Com certeza. Então, assim, muitas vezes os pais, eles ficam desesperados e aí eles vão cedendo o tempo todo, por conta que ele não consegue enquadrar aquele filho nos padrões que ele gostaria. Então, realmente, o filho está precisando de ajuda, né? O adolescente está precisando de ajuda, a criança está precisando de ajuda. Então, assim, geralmente o que ocorre, eu vejo em muitos lares disfuncionais o desenvolvimento do TOD. Por quê? Porque as crianças agem por imitação,
não é? Sim. Então, ela é Ela uma aprende esponja. por imitação, né? Ela Então, aprende ela por imitação. aprende. E aí, assim, ela é como se fosse assim, ela vê o modelo. Então, ela vai o quê? Ela vai sugando. Então, é como se fosse uma instrução. Se é um pai que é agressivo, se é um pai que é autoritário, se é uma mãe que é autoritária, Uhum. então isso vai crescendo dentro da criança, aquela forma de reagir diante da vida, né? Aí ela vai para a E ele escola com pega aquele. como modelo, né? Isso. Por quê? Por conta dessas habilidades emocionais que está tendo dentro do enquadre familiar, né? Então, assim, Uhum. hoje em dia eu acredito que deve estar acontecendo muito disso por conta das dificuldades Quarentena. emocionais, das dificuldades materiais, da alimentação. Então, assim, as pessoas elas estão assim agora por conta do coronavírus, né? Por conta do adoecimento. Então, as pessoas estão apavoradas, elas estão com medo, Uhum. elas estão ansiosas. Então, elas não estão parando. E, ó, os materiais vão chegar amanhã da escola pública, não é? E aí eu quero ver, tem crianças que não têm internet, não é? Não tem Sim. celular. Como vai ser? Então, o pai e a mãe vai ter que ter uma releitura daquele conteúdo para poder ajudar, não é? Depois a gente vai dar algumas dicas de como Uhum. fazer, né? Então, tudo isso vai ter que ter uma colaboração para esse aprendizado, certo? Eu não sei como vai ser para as crianças que não têm internet, não é? Mas vamos pedir muito a Deus para que as coisas melhorem, né? Para que as Uhum. crianças Vamos voltem para pensar aí. a sala de aula, né? Mas é algo que Uhum. está sendo, é uma coisa que o pessoal que trabalha na educação tem que repensar, porque assim, na verdade, assim, não é só os livros chegando, o material chegando, não é? É É, como vou exatamente. ajudar meu filho que tem um TOD, meu filho que tem um TDAH, diante Uhum. desse material novo chegando? Como é que eu vou estabelecer regras e limites para ele, para que ele entenda que o estudar é necessário, né? E que, na Uhum. verdade, a pessoa ela estuda para aprender a pensar, não é? O Uhum. pessoal fala, ah, é só Exatamente. para poder a gente aprender, ter uma profissão. Não, você estuda, você desenvolve a sua cognição para você aprender a pensar. Então, Uhum. por isso que você estuda as disciplinas. Então, isso acho que tem que ser negociado com as crianças. Se você estuda matemática, para você aprender a ter um raciocínio, não é? E aí você Uhum. vai ter que reexplicar para essa criança a atual situação que a gente está vivenciando, né? Você, Uhum. como psicopedagoga, você sabe muito bem sobre isso, você é perita nisso, né? Então você vê os adultos, né? Como é, a gente está sempre Aham. aprendendo, tem sempre coisas Com novas, a gente não certeza. sabe tudo, Uhum. né? Então, Uhum. assim, os adolescentes, os jovens na faculdade, eles também devem estar enfrentando essa dificuldade, né? Não Mas é? então, aí é diferente. Aí eu posso dizer o seguinte: como eu estou trabalhando no regime letivo remoto, né, o que, que eu estou percebendo? Todos aqueles alunos que já tinham assistência, né, comigo, lá no núcleo de acessibilidade, hoje até que eles estão, vamos dizer assim, tranquilos. Por quê? Eu já vinha trabalhando com eles essa questão Uhum. de ter a rotina do estudo. Então não foi tão difícil. Mas diferente para aqueles que não tinham, que só de estar na escola já conseguia captar o conhecimento, vamos dizer assim, reter um pouco da informação. Mas a gente sabe que a grande maioria dos alunos tem essa dificuldade, né? Ainda mais agora que essa questão, tendo aí o TOD, tendo o TDAH, sem ter um acompanhamento, fica tudo muito difícil. E é isso que os pais estão vivenciando em casa. Né? De repente, acordaram e viram que o filho tem uma necessidade, porque tem aquele pai também que não aceita, né? Acha que o filho não tem nada, que ele é sem educação, ou que ele é preguiçoso, como a gente já tinha falado. Agora, é interessante também a gente falar que as crianças com TOD, eles são caracterizados por um padrão de comportamento, né? Um padrão que é global. É a desobediência, a questão do desafio, né? E o comportamento hostil. Mas como que essas crianças eles vão agir com os pais em casa? De que forma que os pais podem perceber, ou os professores em sala de aula podem perceber isso?
Quando a criança começa a discutir em excesso com os adultos, isso é independente se é um professor ou se é o pai. Eles não aceitam nenhum tipo de responsabilidade justamente pela má conduta, né? Por ter uma má conduta. Eles acabam incomodando os colegas, né? Eles incomodam em demasia, né? Fica aquela questão de cutucar e dizer que não foi que cutucou, fica batendo o pé na cadeira dizendo que não é ele que está batendo. Esses são os comportamentos que a gente consegue perceber. Em casa também, porque ele fica cutucando o irmão, ou ele fica cutucando o cachorro, alguma coisa nesse sentido ele faz. Ele tem, assim, uma extrema dificuldade de aceitar as regras, né? Ele não aceita, ele acha que é ele quem manda. É por isso que é opositor e desafiador. E eles têm uma facilidade de perder o controle emocional quando eles não conseguem atingir aquilo que realmente eles querem, né? E tudo isso realmente, Vilma, é uma questão neuroquímico do cérebro, né? Que a gente muitas vezes, nós que estudamos, a gente até entende, mas o professor não entende, o pai não entende, né? E por isso que a gente tem que estar sempre levando para eles a informação, chamando para conversar, dando explicações para que consiga ajudar essa criança. Porque senão lá no futuro acaba desenvolvendo o transtorno de conduta e outros transtornos mentais, né? E que vai ser aí de muita gravidade, né? A gente já está chegando nos 15 minutos finais aí da nossa live, né? E passa muito rápido, né, Vilma? A gente quando já foi, né? Com certeza. Então, agora eu gostaria de que a gente pudesse discutir um pouquinho sobre essa questão de orientar não só os pais, mas os professores, os futuros psicopedagogos, né, que estão aqui com a gente, que isso a gente tem que perceber e a gente tem que estar atento e levar, né, para todos, né? Então, vamos falar um pouco da questão das orientações. Então, uma primeira dica que eu dou, que eu gostaria que você complementasse, é a dica de começar do zero. Por que a gente começa do zero, Vilma? Por que a gente faz isso? Porque, na verdade, assim, a criança ela tem um mau comportamento na escola. Ela tem um mau comportamento em casa. Então a gente tem assim, aí ele vai para o consultório com toda aquela questão, ela vai para o psicopedagogo com toda aquela questão, é só reclamação da criança, a mãe fica desesperada, que só reclama, o pai também reclama e acha que tem que bater na criança, só que não tem que bater na criança. E na verdade, a gente tem que entender uma coisa, que a gente tem que identificar os objetivos a longo prazo para que a gente reenquadre essa criança novamente começar do zero, né? Começar do zero mesmo. Então, assim, estabelecer para essa criança, para esse adolescente, uma rotina. Que nem agora, eles não estão indo para escola, então nós vamos ter que estabelecer. Mas ele tem o TOD. O que eu vou fazer? Eu vou incentivar, primeiro eu vou conquistar essa criança. Incentivar a fazer algo que seja, né? não é? Estabelecer aquele vínculo afetivo. E assim, não trabalhar com a palavra não. Eu vou ter que encontrar um outro caminho, sabe, para falar com essa criança. Eu não vou falar, não, você não pode, não, você não pode, porque ele é desafiador. Então, assim, bem, se você fizesse de uma outra forma, e se a gente fizesse assim, então primeiro conquistar essa criança. Ao você, é como assim, é um desafio para os pais. Eu reconquistar meu filho, eu aprender a amar o meu filho, e aí tem aquela coisa, a mãe acaba ficando com raiva daquela criança por conta daquele comportamento inadequado. E isso, assim, faz com que a criança se sinta pior ainda, entendeu? E aí, o que é necessário? Fazer com que esse aprendizado que ele vai ter novamente tenha, assim, uma alegria, não é? Então, assim, ele tem atividade para fazer, o que eu posso fazer com ele? Primeiro eu vou conquistar, se é uma criança pequena, está em idade escolar, vou fazer um bolo, vou limpar a casa, vou brincar de mangueira, vou fazer alguma coisa prazerosa que vai
fazer com que ele libere adrenalina. Tá. Bem, agora a gente fez esse combinado. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Então, agora a gente vai fazer um pouco de lição, né? Então, fazer esses combinados para que ele goste. Por exemplo, hoje nós vamos estudar sobre biologia. Então, a gente vai pesquisar na internet sobre biologia, não é? Então, a gente vai fazer com que ele tenha um interesse por aquele conteúdo, para que a gente possa chegar num objetivo. Porque senão, Vai eu fazer sei de que é uma difícil. outra forma, né, Cris? É, Não é porque naquela senão. imposição de falar assim, não vai lá, senta ali, estuda, igual a Mara. A Mara pergunta aqui para nós, nessa pandemia, como que nós podemos ajudar nossos alunos, né? Nesse momento, para a criança que tem o TDAH e tem o TOD, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer a rotina. É preciso que os pais tenham consciência disso e que coloque para essas crianças uma rotina diária. Porque senão realmente acaba perdendo todo o controle, não é? Então, Mara, nesse momento, orientar os pais de que a princípio tem que ter a rotina para você poder entrar com aquilo que você precisa na questão de você trabalhar as atividades, de você enviar as atividades para o seu aluno. E um detalhe, não adianta também enviar um monte de atividades para ele fazer Não em vai casa, fazer. ele não vai fazer, né? Então, a gente... Cleusita, estou tentando aqui, todo mundo está falando do microfone, mas eu já mexi em tudo, está tudo certinho aqui. Põe o fone, que às vezes com o fone você escuta melhor, tá bom? Então, é necessário que as atividades elas sejam dinâmicas. E quando eu falo em dinâmicas, são atividades que ela pode fazer de uma outra maneira, né? Não sentada, escrevendo, mas ela pode fazer uma pesquisa. Você pode pedir para fazer uma pesquisa e que ele faça um vídeo contando para você o que ele encontrou, por exemplo. Né? Então, isso é importante, trabalhar com conhecimento de uma outra forma. Né? Eu entendo que todo mundo está num processo de adaptação. Então, eu defendo muitos professores e eu defendo muitos alunos também. Eu tenho, assim, um equilíbrio. Eu costumo dizer que o que nós estamos vivenciando hoje é como se a gente estivesse fazendo um bolo. Eu tenho uma receita de bolo, eu estou fazendo um bolo. E essa receita, você, Vilma, também vai fazer. Só que na minha receita eu coloquei muita farinha. A minha massa ficou dura, não ficou boa. Na sua receita, você já colocou pouca farinha, ficou aquele bolo Uhum, molengo, né? Mas a gente uhum. vai tentando, a gente vai adaptando até chegar naquela massa fofinha, gostosa, enche a boca d'água. Então, esse sistema que nós estamos vivenciando hoje, que não é o EAD, que não é o ensino domiciliar, que é o regime letivo remoto, a gente tem que adaptar o professor na questão das atividades e readaptar essas atividades, e o aluno entender o professor, as necessidades do professor, para poder agradecer o professor por esse tempo também que ele está buscando desenvolver essas atividades. Então, é isso, Mara, que a gente tem que pensar, é isso, pessoal, que a gente tem que ter em mente, né? Que o nosso aluno não está em casa simplesmente deitado no sofá, né? O pai precisa do computador, o irmão também precisa do computador, então a gente tem que pensar. Eu sei que é difícil, eu entendo vocês, mas a gente tem que arrumar um jeito para que a criança continue desenvolvendo esse aprendizado. Ainda mais quando a gente tem um TDAH com TOD, um TDAH com depressão, um TDAH ansioso. Aquela criança ansiosa, ela se vê diante daquele material, ela sabe que não vai dar conta, aquilo vai criando um comichão por dentro, que ela entra em crise. Aí os pais têm que ligar correndo para o psiquiatra e falar assim, olha, eu preciso aumentar a dose, o que eu faço? Ele está em crise. Né? Então Você a tem que gente tem que identificar. ter essa preocupação. Ô, Cláudia, a gente assim, na verdade, diante de tudo isso, o pai, a mãe, a família, tem que identificar o problema. O que está acontecendo? Eu não, tá uma confusão. Então, assim, vamos fazer a escrita terapêutica, né? Vamos anotar como que ele está se comportando diante da lição de casa.
Tá, ele não quer fazer. Então, eu tenho que estabelecer para ele uma regra e eu tenho que estabelecer para ele um ritual. Bem, se ele vai para isso, então eu vou estabelecer para essa criança, para esse adolescente, o adolescente é mais difícil, mas para a criança dá para fazer muito bem. Na verdade, assim, eu vou estabelecer 3 turnos, né, diários. Pela manhã, se ele ia para a escola de manhã, então agora ele vai levantar para ir para a escola, vai começar a escola, por exemplo, não vou tirar ele da cama às 6 horas da manhã, não. Então, vai começar às 8, 8 e meia, 9 horas. Ele vai fazer a liçãozinha dele. Eu vou estar com ele fazendo a lição, mesmo que eu esteja fazendo outras atividades, né? Estou fazendo meu home office, mas assim, eu vou estabelecer essa dinâmica com ele. Bem, depois que você fizer a lição, eu vou te dar um intervalo de 10 minutos para você se distrair com isso daqui, ou com o celular, ou com o jogo, tá? Aí marca no relógio. Depois disso, você volta. Certo? É isso que eu estou orientando os pacientes. Aí você volta. Aí tudo bem. Aí eu faço lição até que hora, doutora? Ah, até meio-dia e meio. Então tá. E no período da tarde? No período da tarde você brinca, estabelece o brincar, descansa um pouco, Sim. assiste televisão. E que hora que eu posso começar de novo? Você começa às 4, tá? Aí você começa às 4, você vai até às 5 e meia. Então nós temos que estabelecer, porque assim, ele está no ambiente que é o ambiente de aconchego, que é família. Ele não está no ambiente familiar, escolar, que ele vai brincar, que ele vai sair com os coleguinhas, e lá ele é obrigado a ficar 6 horas. Então, nós temos que dividir, fazer esse arranjo com essas crianças para que eles tenham prazer de estar ali na sala de aula e ficar feliz, não é? Ter o prazer, não é sala de aula, é a casa deles, não é? Então ele tem que se sentir prazeroso de estar ali e ficar confiante. Estou aqui na minha casa, mas está gostoso eu fazer a lição aqui em casa, não é? A Então acho que questão é que o nosso cérebro, ele não está acostumado com essa Isso, situação. Até né? porque quando eu estou em casa, ou eu estou de férias, ou é final de semana, ou é e um de feriado. pijama, né? Tirar o pijama, né? O pijama, porque Exatamente, assim exatamente. a criança vai fazer lição. Por favor, tira o pijaminha dele. Tira o pijaminha, vamos colocar uma roupa para você fazer a lição, como se você estivesse indo na escola. Você não está Sim. indo na escola por causa do coronavírus, certo, filho? Certo, filha? Então você tem que se arrumar, tomar seu café da manhã e ir para a mesa para estudar. Então seria assim, uma nova estratégia, né? Técnicas de comportamento. Se você não está sabendo lidar com isso, e a professora deu esse aval para você ligar para ela, então ligue para a professora do seu filho e pergunta: olha, ele está se comportando assim. Como você acha que eu tenho que fazer essa dinâmica com ele? Não é? Eu acho que a gente tem, nesse momento, ter a humildade de pedir ajuda quando a gente não Sim, sabe, não é? sim. Eu Pedir acho que ajuda isso é para a melhor profissionais. coisa, não é? Aham, com certeza. Isso mesmo, Mara. Para os maiores, né, para os adolescentes, pré-adolescentes e até os adultos lá, os meninos da faculdade, eu estabeleci com eles a rotina diária de estudo. Então, qual era o horário que eles levantavam para ir para a faculdade? Cláudia, eu levantava 10 para 6. Tá, eu vou te dar um apoio, você vai levantar 6h15. De qualquer forma, você vai levantar, você vai tomar seu banho, você vai tomar o seu café, mas 7, 7h10. A hora que começa a sua aula, você vai sentar naquele ambiente que você preparou para os seus estudos. Então, já na fase mais adolescente adulto, eu tenho que estabelecer essa rotina de compromisso e responsabilidade. E ele vai fazer as atividades, ele vai assistir a aula, ele vai fazer, vai seguir aquela rotina. Até porque a gente não sabe quanto tempo que nós vamos ficar nesse período, né, Vilma? Então, eu Com preciso certeza. modelar o meu cérebro. Eu preciso Isso. mostrar para ele que ali também é um ambiente de estudo e ter sempre aquele lugar para estudar, né? Com isso, mesmo depois que a gente voltar, ele vai estabelecer aquele costume e ele vai sentir falta. E querendo ou não, todos os alunos, eles precisam ter um momento do estudo em casa, rever os conteúdos, fazer atividades. A lição de casa não é para prender o menino, não é castigo, é para aprimorar o conhecimento. E pai e mãe não têm que fazer lição de casa. Eles podem auxiliar, supervisionar, mas fazer não.
senão ele não aprende. É muito cômodo para nós que somos professores o aluno chegar lá na escola com toda a lição feitinha, completinha, sem nenhum erro. Mas o que ele está aprendendo com isso? Nada. Porque através do erro que ele vai compreender o porquê que ele errou. Ele vai ver que o colega teve uma outra interpretação, passou para ele e ele entendeu aquele conteúdo. Então, eu costumo dizer que a gente não pode quebrar a rotina. A gente precisa se acostumar com a situação, aprender com a situação. Não é se reinventar, é aprender. E com isso fazer dela o melhor possível, né? Vilma, nosso tempo já está acabando, né? Não deu para falar tudo que a gente queria, infelizmente, mas eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui com a gente dessa live. Vou tentar responder a todas as perguntas aí que ficou aqui registrado, vou dar um jeitinho de ler essas perguntas e vou enviar para vocês depois lá no direct. Ou, se quiser, pode entrar em contato comigo, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem no WhatsApp, que eu respondo aí a dúvida de vocês. Vilma, mais uma vez, obrigada pela sua companhia, tá bom? Ah, imagina. Então a gente está aqui para trabalhar junto, né? E orientar os pais numa situação tão difícil que a gente está enfrentando, né?